A mensagem profética, irmãos, é poderosa, sabe? A mensagem profética é persuasiva, atrativa, e as pessoas são cativadas para Deus com a mensagem profética. Então aquilo marcou tanto a nossa vida que, como pastor depois, como professor de teologia, eu estou trabalhando o tempo todo com a profecia. Bom, então vamos ler o texto, Apocalipse 12, 17. Então esta passagem do nosso estudo agora, vamos exercitar, vamos esmiuçar, vamos perguntar para o texto as coisas. Então Apocalipse 12, 17, quem lê para nós aí? Em alto e bom som. Muito bem, obrigado, Rosildo. O restante da descendência da mulher que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Bom, irmãos queridos, vejam que o Apocalipse às vezes toma, um texto do Antigo Testamento e atualiza aquele assunto, sabe? Nesse caso aqui é o texto de Gênesis 3,15, Então tem o dragão, que é a serpente, tem a mulher e tem o descendente prometido. Então o assunto, é abordado em Apocalipse 12, e aí João dá então o estado que a coisa está agora. Então o Messias já veio e já guerreou contra, a serpente, já derrotou a serpente, dragão, E então aí ele fala, vai ter 1260 anos para frente, e lá na frente o dragão vai perseguir o remanescente da mulher, a descendência, que ficar dela. Então Gênesis 3,15 está no pano de fundo, da visão de Apocalipse 12. Mas o texto então é esse. Vejam, os restantes no plural, que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Então este é o grupo, que tem aliança com Deus nos últimos tempos, no tempo do fim, no contexto do final do grande conflito. Aí daí nós vamos, Apocalipse 19, 10, e diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então eu coloquei a expressão grega lá, to pneuma tes profeteias. Muito bem, então vejam, o que é o testemunho de Jesus, irmãos? Bom, aí você diz, é o espírito de profecia. Bom, mas vamos lidar mais com esse texto, porque essa é uma resposta breve, nós temos de buscar mais, Então, em Apocalipse 19, ele diz que o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia. E no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então, todo o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. No final do livro, aí ele diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Bom, então juntamos as palavras aí, é o exercício que o pastor acabou de fazer, Então nós juntamos a palavra testemunho, Jesus, E aí você pode afirmar então o seguinte, que todo o Apocalipse, então preste bem atenção, todo o Apocalipse é um testemunho de Jesus, tá certo? Tá certo ou não tá? Porque ele diz que é revelação de Jesus, e quem dá testemunho dessa revelação, aí ele repete, é o próprio Jesus, Bom, então quando ele diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, temos de entender bem isso daí, e eu vou repetir uma coisa que já é dada, e depois eu vou acrescentar alguma coisa. Primeiro, irmãos, vamos ver como que Ellen White, uma profetisa, entendeu esta passagem, ou como que ela utilizou esta passagem. Então eu tenho aqui 3 textos. O primeiro é este, que ela diz assim: o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do espírito de profecia. Então nesse caso aí, irmãos, o espírito de profecia era o que para ela? Então ela diz que o Espírito Santo é o autor das Escrituras da Bíblia e do espírito de profecia. Então o que é o espírito de profecia aí? São os livros dela, Então ela colocou os livros dela em paralelo com as Escrituras e disse, ela não está dizendo que é igual, mas ela coloca em paralelo em relação à origem, Então o Espírito Santo é o autor das Escrituras e é o autor também da luz menor,
que ela está chamando de espírito de profecia. Bom, agora vamos ao outro texto. Ela fala assim: sexta-feira à noite, sábado pela manhã, ele nos falou sobre o assunto dos dons espirituais, e frisando especialmente o espírito de profecia. Então, na primeira passagem, ela diz que o espírito de profecia são os livros que ela escreveu. E agora, o que é o espírito de profecia? Nessa segunda passagem, é um dos dons espirituais. Então, veja que já houve uma nuance. Então, Ellen White entendeu o espírito de profecia como sendo dom de profecia. Juntou as duas coisas como sendo uma só. Mas ela também disse que o espírito de profecia é o material que ela produziu, que segundo ela é de autoria do próprio espírito. Bom, agora vamos para... tem mais duas passagens. Aí a outra está no desejado. Então, irmãos, agora escutem bem essa passagem. Ela está falando, né, de Simeão, que tomou Jesus, né, bebezinho nos braços, na apresentação dele, sabe? E aí diz assim: o espírito de profecia estava sobre este homem de Deus, enquanto José e Maria ali permaneciam, admirando-se das suas palavras, e ele os abençoou. Bom, e agora, o que é o espírito de profecia nesta passagem? Bom, vamos pensar bem, irmãos. O menininho Jesus era igual a todos os demais bebezinhos, né, que apareciam por lá. O homem tomou o bebezinho nos braços e ele identificou quem era. Quem que ele achou que era aquele bebezinho? O Messias. Mas com base em quê? Com base nas profecias que tinham sido dadas. Então ele estava, gente, interpretando as profecias e aplicando àquele menininho, dizendo que ele era o Messias. E por isso que ele falou assim: agora o Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a redenção de Israel, né? Porque ele viu o Messias. Então observem, que ela disse assim: eles estavam admirados das suas palavras. Que palavras eram estas? A interpretação que ele fazia da profecia messiânica, aplicando ao menino Jesus. Agora já é uma terceira nuance, né, que Ellen White dá à expressão. Então, são os livros que ela escreveu, é o dom de profecia. E agora, veja, não são os livros e não é o dom, porque o homem não era exatamente um profeta. Ela disse que o espírito de profecia estava sobre ele. E aí ele então percebe quem é Jesus, né, com base nas profecias messiânicas. E ele fala, ele interpreta, ele explica. E aí José e Maria ficaram impressionados. E o outro texto diz: o Senhor abriu mais amplamente para Enoque o plano da redenção, da salvação, e pelo espírito de profecia transportou-o através de gerações que viveriam depois do dilúvio, e mostrou-lhe os grandes eventos relacionados com o segundo advento de Cristo e o fim do mundo. Então está vendo agora que o espírito de profecia agora é uma capacidade do olhar de Enoque, né, que atravessa o tempo, né, e aí ele vê como um profeta. Ele entende, né, o que vai acontecer depois, como se Deus estivesse revelando alguma coisa para ele, mas ele não teve nenhuma visão, não escreveu nada, e nem a tradição depois dos israelitas preservou alguma coisa que Enoque tenha escrito, que nos leva a entender que ele não teve nenhuma visão, ele teve um discernimento, né? Mas o ponto principal que quero pegar aqui com vocês já estão familiarizados, né, com o espírito de profecia ser considerado como o dom de profecia. Então está no primeiro texto. No segundo, vocês estão familiarizados também com o fato de o espírito de profecia serem os livros dela, né? Então você fala assim: nós temos o espírito de profecia, né? Mas a terceira é a mais importante, porque Simeão tinha um discernimento especial para identificar Jesus através da profecia messiânica. Então nós vamos preservar esse ponto aí. Bem, irmãos, então olha só, vamos olhar esse texto de novo, né? Apocalipse 12, 17.
e nós vamos tirar mais coisas dele. Então eu coloquei lá também 3 palavras destacadas, né? Mandamentos, restante e espírito. Muito bem, então vamos usar uma metodologia. O pastor estava ensinando aqui e ele mencionou intertextualidade. Então é quando um texto da Bíblia se conecta com outro. Nós já vimos isso ontem, vimos hoje de manhã também, e eu vou repetir alguns exemplos para afirmar este princípio para você. Olha, Apocalipse 13, a besta tem um corpo de leopardo, pés de urso, cabeça de leão, e tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, esta figura que João está descrevendo, gente, é a junção das 4 bestas de Daniel 7, onde tem um leopardo, tem um urso, tem um leão e tem um animal com quantos chifres? 10 chifres. E o leopardo, né, de Daniel 7 tem quantas cabeças? Tem 4. Aí vem a cabeça do leão, a cabeça do urso e a cabeça do quarto animal, formam 7 cabeças. Então Apocalipse 13 está fazendo uma alusão a Daniel 7. Eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo. Apocalipse 13 ainda tem uma besta de 2 chifres, que parece um cordeiro. E em Daniel 7 tem um carneiro de 2 chifres. É uma coincidência? Não, não é. Porque veja só, agora eu vou dar 2 explicações desse daí, né? Gente, a besta em Apocalipse 13, né, com os 2 chifres, é para lembrar que a Pérsia não agiu sozinha, ela não era um império. A Pérsia se juntou com a Média, e aí se formou então o Império Medo-Persa. Ele quer dizer que os 2 chifres da besta em Apocalipse 13 são 2 entidades na cultura americana que se juntam para formar a imagem da besta. Aí você já sabe quais. Segundo ponto, quando surgiu o Império Medo-Persa, os judeus estavam na Babilônia, e aí a primeira coisa que Ciro fez, quando ele conquistou a Babilônia, foi o quê? Qual foi a primeira deliberação dele? Ele liberou os judeus, para eles voltarem para Jerusalém. Aí demorou, não aconteceu, aí vieram os demais imperadores, né? Até Assuero. Aí Assuero financiou e isentou os judeus de encargos, de taxas, de impostos, e permitiu que eles tivessem uma jurisdição, um sistema judiciário próprio, a autonomia deles. Então, irmãos, a Pérsia foi um aliado dos judeus, do povo de Deus. Mas depois, no tempo da rainha Esther, aí a Pérsia fez um decreto para matar os judeus. Então ele está querendo dizer que a besta em Apocalipse 13, a princípio é aliada do povo de Deus, e depois ela se converte num poder perseguidor. Por que ela é aliada? Porque a terra, gente, a terra que é a América, socorre a mulher, Apocalipse 12, verso 16, né? Aí depois na própria terra, onde a mulher é socorrida, que é a América, então surge, né, a imagem da besta. Bom, então essa conexão entre os textos, né, é para ajudar você a interpretar. Olha outra aí, a mulher montada na besta. Essa mulher se parece com quem no Antigo Testamento? Jezabel, né? E Jezabel também tinha a sua besta? Acabe? E veja, irmãos, o profeta fala assim: a mulher é a cidade que reina sobre os povos da terra. A besta são os reis da terra. Então Acabe é o rei que oferece a Jezabel o seu poder. E aí a Bíblia fala assim, que ela levou mais de 900 profetas, e eles comiam da mesa de Acabe. Acabe sustentava toda a religião de Jezabel. Então o poder político de Acabe, né, é usado por Jezabel, do jeito que o poder político da besta é usado pela meretriz. A união de igreja e Estado, né, termina assim, ó, a igreja domina sobre o Estado, a mulher domina sobre a besta, né? O casamento de Jezabel e Acabe terminou nisto: ela dominava sobre Acabe, ela mandava em Acabe, né? E aí a Bíblia chega a ser irônica, irmãos, porque fala assim, ó,
Elias, Monte Carmelo, os profetas foram mortos, né? Elias foi vitorioso. Aí diz assim: fez Acabe saber a Jezabel tudo que Elias tinha feito. Olha, o homem viu o acontecimento, não tomou nenhuma atitude. O que ele fez? Ele correu e foi contar para a mulher dele. Ela iria tomar uma atitude, né? Então quem mandava era ela. Bom, então aí a Bíblia fazendo alusões. Aqui tem mais, mas nós vamos passar aqui porque nós temos de chegar aqui, ó. Qual é o texto do Antigo Testamento, né, que é aludido aqui em Apocalipse 12, 17? Bom, não é uma descoberta fácil. Eu já vou dar porque vocês não vão lembrar, talvez exceto um ou outro, muita curiosidade, muita memória. Então Neemias conta a história dos judeus que voltaram da Pérsia, da Babilônia, para Jerusalém. E ele diz assim, que Deus tinha testemunhado a eles pelo Espírito por intermédio dos profetas. Está vendo as palavras aí? O restante do povo remanescente, num juramento, se comprometeram de que andariam na lei de Deus, que foi dado por intermédio de Moisés, que guardariam e cumpririam os mandamentos, né, do Senhor, inclusive o sábado. Olha, está vendo aí que é uma história que se repete de novo, como nós falamos ontem? Então, os judeus, irmãos, voltaram da Babilônia e aí se comprometeram com a lei de Deus, e com o sábado especificamente. Isso está na história de Neemias, de Esdras, Ezequiel, né? Além disso, né, o texto está dizendo que eles tinham o quê? Eles tinham o testemunho de Deus, dado por intermédio de quem? Dos profetas. Então, esse grupo de judeus, né, é da mesma natureza do remanescente de Apocalipse 12, 17. Porque esse remanescente, né, aí, sai dos 1260 anos do cativeiro papal, e aí se compromete com os mandamentos, e com o sábado especificamente, e tem o testemunho dado pelos profetas. Tem ou não tem? E o que é o testemunho? Bom, então o testemunho é a coisa que nós queremos entender mais. Se alguém disser para você está dando um estudo bíblico, né, a pessoa fala assim, não irmão, mas aqui está dizendo que guarda os mandamentos, mas no Novo Testamento, Jesus disse, este é o grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e a teu próximo como a ti mesmo, né? Então esses são os mandamentos. Aí você abre Neemias e fala, não, aqui João está citando as palavras de Neemias, né? E em Neemias é a lei de Deus dada por intermédio de Moisés, né? Então é esta lei que o remanescente mantém, né? Pois bem, então vamos voltar ao testemunho, porque a lei nós entendemos muito bem, o testemunho é que nós queremos saber mais. Bom, observe irmãos, que em Apocalipse 19, 10, né, diz assim, João vai se ajoelhar diante do anjo, sabe? Prostrei-me ante os seus pés, para adorá-lo. Ele estava achando que era o próprio Jesus, né? Aí o anjo falou, não faça isto, eu sou conservo teu, e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quem é que tem o testemunho de Jesus, ou o espírito da profecia, segundo o Apocalipse 19, 10? Então vou fazer perguntas, como o pastor Samuel estava ensinando. Quem é que tem o espírito da profecia, segundo 19, 10? Bom, vocês estão acostumados, eu também estava, a tomar uma partezinha de Apocalipse 19, 10 e esquecer o restante. No 12, 17, o remanescente tem o testemunho de Jesus, mas no 19, 10, quem é que tem? Olha, vamos ler de novo? Não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Quem é? Os irmãos de João, porque o anjo disse para ele assim, não me adore João, eu sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Vamos ler? Apocalipse 1. Então, está perguntando aqui, João tem irmãos, né? Quem são os irmãos dele? Olha, Apocalipse 1, verso 4, né? Deixa eu pôr meu óculos aqui. 1 verso 9.
eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, né? Então, quem são os irmãos de João, no contexto do Apocalipse? Quem são, irmãos? Não, ele está escrevendo para quem? As 7 igrejas. Olha, 1 verso 4, João às 7 igrejas. Aí depois ele fala assim, eu, João, irmão vosso. Fechou então? Então quem são os irmãos de João? Bom, eu sei que você está olhando aquele texto, está dizendo, não, são os profetas. Não, mas calma aí, nós não podemos ir atropelando assim os textos, né? Aí você pensa, bom, quem são os irmãos? Veja, fazendo perguntas para o texto, né? Aí ele já avisou, quando ele começa o livro, ele fala, João às 7 igrejas, eu, João, irmão vosso. Então as 7 igrejas tinham o testemunho de Jesus, irmãos, tinham o espírito da profecia, as 7 igrejas. E quem mais tinha o testemunho, né, segundo esse texto de Neemias? Quem tem o testemunho segundo o texto de Neemias? Que povo é esse a quem o Senhor testemunhou pelo Espírito através dos profetas? Que povo é esse? Os judeus que voltaram da Babilônia tinham o testemunho de Jesus. Não chamava Jesus porque é Iavé, né? Então, os judeus que voltaram da Babilônia tinham o espírito da profecia. As 7 igrejas tinham o espírito da profecia. E o texto de Apocalipse 12, 17 está dizendo que o remanescente tem o espírito da profecia também. Então, se você disser assim, não, o espírito da profecia é só os livros de Ellen White, aí não vai fechar, porque os judeus já tinham, os irmãos de João já tinham. Então nós temos de saber, porque Ellen White disse que são os livros dela, e é o dom, e é mais o quê, né? Então esse mais o quê, que nós temos de saber. Muito bem, esse texto, irmãos, os profetas, olha, eu vou explicar uma coisa aqui, esses slides vão estar à disposição de vocês, não precisa de anotar, mas está lá, aí você vai ver depois. Veja, gente, ele usa a mesma frase, vê, não faças isto, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos os profetas. Mas ele já tinha falado isso para João, ele está falando no 22:9, ele já havia falado, né, em 19:10, vê, não faças isso, sou o conservo teu e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, né? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que ele fez? O que o anjo fez? Ou João, né? Ele deu uma informação no 19:10 e deu a mesma informação no 22:9, só que na segunda vez ele resumiu a frase. Perceberam? Ele não escreveu tudo que ele escreveu antes. E aí eu vou dizer para você, você tem de entender a segunda ocorrência, né, à luz da primeira, e não o contrário. E vou mostrar por quê. Olha, João costuma fazer isto. Então leia o texto de 17:8. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão diante da besta. Bom, esqueça o 13:8, por enquanto. O 17:8 está dizendo, gente, que os nomes dos que adoram a besta não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ou seja, eles já nasceram perdidos. Predestinação. Quem é que acredita na predestinação? Os calvinistas, os presbiterianos, que são os editores, tradutores da Bíblia Almeida. Bom, mas como é que diz o texto do 13:8? E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Viu que agora mudou tudo? Os nomes não deixaram de ser escritos, né, desde a fundação do mundo. É o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas aí, gente, é uma prática do João. Ele já deu a informação uma vez, na segunda vez ele resume. Perceberam? E se você tomar o resumo, vai criar um problema. Você tem de buscar a informação completa. Segunda ocorrência, na verdade a terceira.
lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quando ele fala isso de novo, né, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, aí ele não escreve mais no sangue do Cordeiro. Aí está na sua Bíblia entre chave, um colchete, né, para indicar que nos manuscritos mais antigos não tem essa frase. João não escreveu essa frasezinha. Ele escreveu assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Então eu vou lavar e pronto, né? Não, é lavar no sangue do Cordeiro, porque ele já havia dito isto antes, e é obrigação sua se lembrar. É obrigação sua se lembrar. Então veja, agora vamos voltar aqui, né? Ele já tinha dito que o anjo é conservo dele e dos irmãos dele, que tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. A segunda vez ele fala assim: sou conservo teu, de teus irmãos os profetas, né? Então quem são os profetas, de acordo com esse entendimento agora? Ele está simplesmente chamando de profeta, irmãos, todos aqueles que têm o testemunho. Os irmãos de João agora, todos são profetas. Então não é que ele está dizendo que eles todos têm o dom de profecia, não, ele está dizendo que eles têm o espírito da profecia. Bom, então a gente chega aqui, né, e aí pensa, bom, então enfim o que é, né? Eu li os textos de Ellen White para você ver que ela tem um leque de possibilidades, ela aplica várias coisas, né? E aí eu vou trazer então uma sugestão. Antes da sugestão, vamos lembrar o seguinte, ó. O dom de profecia, gente, é individual. O Espírito dá a um o dom do ensino, a outro o dom de milagres, a outro o dom de cura, a outro o dom de profecia, segundo ele entende ser necessário. Então, não são todos que têm o dom de profecia. Na verdade, no movimento adventista todo, somente Ellen White teve. Mas quantos têm o Espírito da profecia? Quantos têm? Todos os do remanescente têm. E os irmãos de João do primeiro século também tinham, e os judeus também tinham. Então quantos têm o espírito da profecia? Todo o remanescente, todos os cristãos do primeiro século, todos os judeus no tempo de Neemias. Então o que é o espírito da profecia? E aí, gente, vou dar duas sugestões. Olha, a primeira é através da experiência de José, e aí você vai perceber, né, uma outra dimensão desse texto, e uma outra característica, com um novo olhar sobre o remanescente. Olha, o faraó teve um sonho, mas ninguém havia que os interpretasse. Aí veio o copeiro, né, contou a história dele, estava preso, sonhou, o padeiro sonhou, e um rapaz interpretou os sonhos, ele esqueceu, né? Mas agora ele se lembrou, e disse: faraó, achava-se conosco um jovem hebreu, contamos-lhe os nossos sonhos, e ele os interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E disse o faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse o faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Irmãos, o que José tinha de especial? Segundo esse texto, ele tinha o Espírito. E qual é para o faraó a evidência, a comprovação, né, de que ele tem o Espírito de Deus? Ele tem um conhecimento especial. O faraó fala assim: Deus te fez saber tudo isto, né? E este conhecimento se manifesta no que ali? Olha, não havia ninguém que os interpretasse, e ele os interpretou. O conhecimento especial de José é de interpretar o sonho profético. Então o texto está dizendo, né, que José tem uma habilidade especial, que o faraó chama de ter o Espírito, e esta habilidade é a habilidade de ler o significado da mensagem profética. Inclusive, gente, olha, está aqui um texto, ó, Números 12: se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. E agora, gente, o faraó teve um sonho. O faraó era um profeta?
Mas pense bem para responder, porque Deus fala assim: se há profeta entre vós, eu, Senhor, falo com ele em sonho. E o faraó teve um sonho, e o sonho veio de quem? De Deus. Irmãos, naquele momento o faraó foi um profeta, porque Deus disse que ele fala com o profeta em sonhos, e o faraó teve um sonho, e José disse assim: olha, faraó, o teu sonho, que são dois, é um só, e isso provém de Deus, Deus te fez saber, né? Agora, o faraó tinha um espírito? Não, José tinha o espírito, mas o faraó não tinha essa habilidade de interpretar. Mesmo caso de Daniel, né? Bom, agora escute bem, e José tinha o dom de profecia? Que nós estamos distinguindo as duas coisas. José tinha o dom de profecia, sim ou não? Sim, porque ele teve um sonho profético, teve ou não teve? Lá na casa dele ainda, os molhos de trigo se curvaram diante dele, o sol, a lua, as estrelas diante dele, né? E os irmãos entenderam, porque ele deu o sonho e a interpretação, gente. Então ele recebia sonhos e ele era capaz de interpretar. Bom, então veja, nós estamos distinguindo agora, né? Porque o faraó não tem o espírito, não sabe interpretar, e José tem o dom e tem o espírito. Muito bem, e Daniel, gente? Olha, há no teu reino um homem que tem um espírito. Bom, o faraó diz que é o espírito de Deus, a mulher diz que é o espírito dos deuses santos, né? Aí nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai o colocou como, né? Porque espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam nesse Daniel. Aí veja como o texto está, como que repetindo Gênesis, gente. Chame Daniel, e ele dará a interpretação. Perceberam? Chame Daniel, e ele dará a interpretação, porque ele tem o espírito. De novo aqui, gente, olha, Nabucodonosor teve um sonho profético, né? Daniel 2, a estátua, a pedra, mas ele não sabia interpretar nada, e aí nem os magos, ninguém tinha o espírito lá, só Daniel teve, né? Só Daniel. E aí Daniel vem e dá a explicação, interpreta, né? E aqui a mesma coisa, veio o anjo e escreveu na parede, né? E era na língua deles, mas eles não sabiam entender, não sabiam o significado, né, da mensagem. E aí Daniel vem, ele lê, ele compara com o contexto, ele sabe da história, né? E ele interpreta a escrita, e o Belsazar acredita em tudo que Daniel diz, porque ele está falando com o espírito. Então, gente, eu entendo que quando Ellen White fala assim, Simeão, né, o espírito de profecia estava sobre ele, José e Maria se admiraram das suas palavras. Ellen White está falando desta acepção aí do espírito de profecia, a habilidade de ler, de interpretar, de entender a fala de Deus. Quem é que tem isto no tempo do fim, segundo Apocalipse 12, 17? O remanescente do povo de Deus tem a luz profética, tem o discernimento da mensagem profética, e é por isto que esse remanescente pode pregar as 3 mensagens angélicas, que são a profecia para o tempo do fim. Então não só ele entende, mas ele está qualificado no espírito, né, a proclamar em alta voz. Apocalipse 14. Então, irmãos queridos, vejam, a pessoa pode dizer assim, não, eu tenho os livros de Ellen White, eu tenho o espírito de profecia. Não, mas os protestantes, os pentecostais, os católicos, os evangélicos, todos têm a Bíblia, que é o testemunho de Jesus. E o fato de ter e ler não significa que tem o espírito. O faraó viu o sonho e lembrava-se perfeitamente dele, né? Belsazar viu a escrita, conseguia ler, mas não sabia interpretar. Então o que é a habilidade do remanescente de Deus, irmãos? É a habilidade de ler a mensagem profética
e abrir, né, a cortina para o mundo de hoje, mostrar que horas estamos, o que Deus vai fazer nos próximos tempos, né? Quando é que vem o reino de Deus? Então, este é o conhecimento que Deus deu a esta igreja. José teve, Daniel teve, o povo no tempo de João tinha, e o povo de Deus no tempo do fim tem de novo, né? Então vejam, Ellen White tem o dom ou ela tem o espírito? Ela tem os dois. Ela tem o dom porque recebe visões, e ela também tem a habilidade de interpretar. Com quem ela aprendeu a interpretar as profecias? Qual é a primeira pessoa, gente, no movimento todo, né, em quem se manifesta a habilidade de interpretar? Guilherme Miller, né? Guilherme Miller é o primeiro que tem o discernimento profético. Daniel, Apocalipse, né? Aí ele entendeu várias coisas, não estava certo em algumas delas, mas aquele discernimento continuou progredindo, né? E o povo de Deus foi avançando, sabe, nesse discernimento, até construir toda a visão profética. Queridos irmãos, que igreja é esta em que nós estamos? É o povo remanescente, que tem os mandamentos de Deus, né? E tem o discernimento profético, tem a visão profética que vem pelos profetas, inclusive de Ellen White, e tem o discernimento desta mensagem. Irmãos, batizamos um casal uma vez em Tatuí. Eles vieram à frente, né, para o voto batismal, depois foram para o batismo, e aí os dois aqui, né, e aí nós entrevistamos eles um pouquinho. Os dois vinham de uma igreja evangélica, uma boa igreja, e eles assistiam à Rede Novo Tempo, aí receberam estudos, né, vieram para a igreja e foram batizados. Aí o homem disse assim: irmãos, nós queremos agradecer a vocês, porque em 6 meses aqui, nós aprendemos mais da Bíblia do que em 25 anos, onde nós estávamos. Veja, não é para um orgulho, né? É para o povo de Deus saber qual é a sua missão, o que é que o caracteriza, né? George Knight escreveu aquele livro, né, Visão Apocalíptica. Aí ele diz assim: se o povo de Deus perder esta visão, terá perdido sua identidade, porque o que caracteriza o povo de Deus nos últimos dias é o compromisso com a lei de Deus e a visão profética. Por isso que a gente distribui livros, né? Por isso que nós anunciamos que Jesus está vindo, porque nós entendemos a profecia e estamos anunciando a chegada do reino de Deus. Muito bem, estou terminando. Olha. Espantava-me com a visão, não havia quem a entendesse. Então ele tinha o conhecimento, mas teve uma hora que ele não entendeu. E o que ele fez? Então não entendi, pronto, deixa para lá. Não, ele disse assim: no primeiro ano de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros. O que Daniel fez, irmãos? Ele foi pesquisar, ele foi buscar, né? Foi investigar. E aí ele entende, né, pelo livro do profeta Jeremias, quer dizer, ele estudava os livros, né, ele pesquisava. Então, esta habilidade dele de conhecimento e inteligência não foi algo que Deus jogou em cima dele assim, sabe? Foi algo que ele adquiriu com a bênção de Deus e o empenho pessoal dele. Então, gente, estava aqui o pastor ensinando, né, a igreja, a nós todos, a estudarmos a Bíblia. Nós temos o Espírito e nós podemos crescer no Espírito. O povo de Deus foi agraciado com a visão profética e ele pode crescer na compreensão da profecia. E quanto mais ele entender, mais persuasivamente ele vai proclamar, de forma mais convincente vai pregar, e as pessoas vão acreditar, porque o faraó entregou o Egito nas mãos de José, e Belsazar estava pronto a dar metade do reino, né, para Daniel. Tal era a convicção no coração deles, diante da exposição daquele que tinha o espírito da profecia. Então, irmãos queridos, essa é a nossa missão, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde nós estivermos, né? O povo de Deus é a luz das nações. Escutaram bem? O povo de Deus é a luz das nações, né? E pela luz desse povo, os seres humanos vão caminhar para o reino de Deus. Lembra do caminho que Ellen White viu, né? E o povo de Deus caminhando através da luz daquele caminho. Tinha uma luz no início do caminho que brilhava até o final. Deixa eu ver, não coloquei aqui, eu acho que não. E ela diz assim: era o clamor da meia-noite, né?
a mensagem da segunda vinda, que brilhava do início do caminho até a sua conclusão. Então eu quero incentivar, eu quero apelar a vocês hoje, como igreja de Deus, que nós todos nos aprofundemos, que a gente se dedique, que nós nos disciplinemos no estudo da palavra de Deus. E não é o trabalho nosso como pastores somente, nós pastores, os anciãos, os professores, os líderes, os pais, os jovens, para que a igreja toda possa levantar, porque a glória de Deus está brilhando sobre ela. Amém? Amém. Muito bem, vamos orar. Olha só, a missão e o espírito da profecia, evangelizar, gente, é ensinar uma nova linguagem para as pessoas, para elas conseguirem entender a palavra de Deus, é ensinar uma nova cosmovisão. Evangelizar é introduzir as pessoas em uma nova visão da origem, da vida e da restauração. E evangelizar, à luz de Apocalipse 14, é ensinar a linguagem profética. Quando eu falo da linguagem, é o entendimento, é o discernimento, a interpretação da profecia. Queridos irmãos, isso é um tesouro que Deus deu, mas não é só para nós. Amém? Amém. Você quer dizer para Deus hoje: Senhor, eu quero ser igual a Daniel, quero ser igual a José, eu quero ser um dos remanescentes, daqueles principais, remanescente raiz, guardar a lei de Deus e manter o testemunho de Jesus. Quantos querem dizer isso para Jesus? Amém. Nosso Deus e Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, possa qualificar a cada um de nós a compreender as Tuas palavras, a compreender a mensagem dos profetas, a viver segundo esta mensagem e a proclamar em alto e bom som para o mundo. Abençoa esta igreja, Senhor, seu pastor, os líderes, as famílias, os jovens. Qualifica, ó Pai, cada um deles, e que eles possam ter uma disciplina, uma dedicação especial, e assim possam ser instrumentos de poder nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estou feliz porque vi muitos jovens nesta igreja. Pastor Samuel, parabéns pela juventude desta igreja. Eu estava na classe de inglês, e os jovens pregando o evangelho em inglês, irmãos, e essa juventude cheia de discernimento, de conhecimento, vai abalar o mundo da nossa época. Amém? Amém. Vamos prosseguir. Temos a música agora?